Boa noite. Boa noite. Está conseguindo te ouvir? Amém. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Creio que muitos estão chegando dos seus cultos, né? Agora, alguns estão chegando da igreja, ou estão aí. Tem gente que está até trabalhando, né? Mas que está aí nos acompanhando. E como a Bárbara falou, se você não conseguir acompanhar até o final, ou se você, né, vai chegar aí no meio e vai querer pegar o comecinho, ou não vai conseguir chegar, né? Por causa do. Às vezes você tem que acordar cedo amanhã. Vai estar lá no YouTube, como todas as outras, né? Hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 11, mas o Provérbios do 1 ao 10 está lá no YouTube para você assistir, quem participou, se quiser rever, tá? Durante todo esse mês de janeiro, nós estamos tirando para ler a Bíblia, né? Fazer um devocional, fazer um estudo bíblico. Nós chamamos do Janeiro da Sabedoria, porque nós estamos lendo o livro de Provérbios. Então, cada dia nós estamos lendo um capítulo. Até o dia 31, até nós encerrarmos. E o intuito desse Janeiro da Sabedoria é para que nós incentivamos a leitura bíblica diária, e não só a leitura bíblica, como um estudo bíblico, né? Qual a diferença de um para o outro? A leitura é você simplesmente ler porque você está lendo, né? Você fazer uma leitura. O estudo é uma leitura aprofundada, é uma leitura que você mergulha mesmo no texto bíblico. Então, nós convidamos você não somente a ler, porque às vezes a correria, né, do dia, da semana, você pega a Bíblia e você faz uma leitura. Mas nós convidamos você não somente a ler, mas a estudar, a mergulhar, para que você aplique, pratique o que você está aprendendo. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é como se fosse um oceano. Né? Então, assim, a maneira que eu mergulho, né, eu vou mergulhando, aquelas águas vai tomando conta de mim. Então, fica o convite para você. Se você quiser molhar só o pé, né? Se você quiser molhar só o joelho, mas se você quiser mergulhar, e aí eu creio que este ano é um ano de imersão, ou seja, que nós mergulhamos na palavra, né, para nós aprendermos o poder, né, da palavra através do Espírito Santo, porque nós cremos no Espírito Santo, cremos que é o Espírito Santo que nos ensina a palavra, porque Jesus, ele deixou o Espírito Santo para ele nos fazer lembrar, mas você só pode lembrar aquilo que um dia foi aplicado para você. Então é por isso que nós incentivamos o estudo bíblico diário. Nós incentivamos que você na sua casa, no seu trabalho, na possibilidade lá no seu trabalho, se você puder ler, aplicar um estudo separado com a sua família. Você pode chamar seus filhos, né, o seu marido, sua esposa, toda a sua família, estudar a Bíblia juntos. Não é enfadonho. Ele fala assim, nossa, é muito chato você estudar a Bíblia. Não, irmão, você pode fazer isso como um encontro com a sua família. Reúna seus filhos, seu esposo, sua esposa, né? Senta todo mundo na sala, procura ali um texto e vai mergulhar, vai aplicar, vai estudar, né? Vai tirar ali algo para a sua vida, para você colocar em prática. Não fique somente dependente do ensino da sua igreja. Né? Tem pessoas que ele é muito dependente. Eu só estudo a Bíblia lá na minha igreja, eu só leio a Bíblia lá no culto. Não, faça isso uma prática diária. E esse é o sentido da Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, nós somos uma escola bíblica, a qual nós incentivamos a você estudar a Bíblia, a você ter este prazer, este dever, porque é dever de todo cristão conhecer a Bíblia. E isso independe de pré-requisitos. Por isso que nós não somos uma escola teológica. Mas se você for numa escola teológica, existem pré-requisitos para você estudar. Nós não, nós somos uma escola bíblica, então não existe pré-requisito. Se você é alfabetizado, se você não teve a oportunidade de ser alfabetizado, olha, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não entendo muito bem de tecnologia, então nós temos tanta parte da tecnologia, ou seja, temos cursos, já temos aulas lá no YouTube de cursos e seminários, mas nós também vamos trabalhar com material impresso, para você que não gosta muito da tecnologia. Tem pessoas que ele não consegue, ele gosta mais da leitura, do físico, mas nós também fazemos o online, né? Nós somos uma escola online exatamente para isso, para as pessoas que não têm acesso à leitura, possam através do vídeo, né, através das aulas online, possam aprender e ter um acesso ao estudo bíblico, a um curso bíblico, a um curso de obreiros, né? Na verdade, o desejo da escola bíblica, quando ela nasceu no meu coração, foi exatamente atender pessoas que na época da minha adolescência, elas não poderiam ter acesso a um curso de obreiros,
Deus, eles tinham um chamado, eles tinham o Espírito Santo na vida deles, eram homens e mulheres tementes a Deus, mas por ocasião da vida, né, de ter que trabalhar muito cedo, tiveram que sair da escola, então eles não foram alfabetizados, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, e por causa dessa condição, eles não podiam fazer o curso de obreiros, porque o curso de obreiros, ele pedia que a pessoa soubesse ler e escrever, como algumas convenções, algumas igrejas, tem isso como requisito, e nós não temos nada contra. Eu só entendo e compreendo que o acesso à palavra tem que ser para todos, independente da dificuldade que a pessoa tenha. Então, se a pessoa ela tem um chamado, o Espírito Santo escolheu, a igreja ela vem no amparo do chamado daquela pessoa. Então, eu não posso bloquear o chamado da pessoa por um pré-requisito que fui eu que coloquei, né? Porque quando o Senhor chama, será que o Senhor não sabia que aquela pessoa não sabia ler e escrever? O Senhor descobriu depois, né, que a pessoa não sabia ler e escrever. Então, se o Senhor chamou a pessoa e a pessoa quer aperfeiçoar o chamado dele na sua vida, então nós entendemos isso, que o acesso é gratuito e livre para todas as pessoas, exatamente por isso, para que a pessoa use esta ferramenta para que ela possa crescer no próprio ministério a qual o Espírito Santo convencionou, ao que Jesus o convencionou. Então é por isso que nós não temos pré-requisitos. Você que sabe ler, você que não sabe ler, você que é pós-graduado, mestrado, você que é acadêmico, você que ainda não tem nenhum tipo de alfabetização, todos podem estar reunidos no mesmo lugar para aprender a palavra do Senhor, porque ela está acessível para todos. Então essa é a meta da Escola Bíblica Casa de Zadok, é fazer com que todos tenham acesso a um curso bíblico, a um curso de interpretação, a um curso de obreiros. Você que é jovem, já quero deixar um convite aí para mês que vem, nós vamos ter uma programação especial para os jovens, e aí nós vamos ter algo presencial da Casa de Zadok e online para os jovens, porque nós cremos que você é jovem, você é o futuro do Evangelho, e o futuro ele vai começar agora. Nós não vamos esperar você ficar mais maduro para você começar a fazer a obra do Senhor, não, você pode começar agora, na sua adolescência, com 12, com 14, com 16 anos, nós cremos assim, porque lá na vida do crime, você encontra crianças de 8 anos, você encontra crianças de 6 anos, entendeu? Trabalhando para o crime. Mas quando a pessoa vem para a igreja, não há espaço, porque ele é muito imaturo, ele ainda é muito jovem, mas a Bíblia diz que você é forte, você já venceu o maligno, na sua juventude, na sua força. Então nós estamos planejando, né? Nós já estamos em oração, estamos planejando para o mês que vem, nós fazemos um estudo voltado para os jovens, para vocês, jovens. Nós já temos aí visto alguns jovens trazendo temas, eu fui ali na padaria, encontrei um monte de jovens, falei com eles e eles querem saber de namoro, quer saber de casamento, eles querem saber dessas coisas tudo, e a gente, irmão, não tem vergonha de falar sobre isso. Então vai ser um prazer estar com vocês, jovens. Então assim, o que muitas das vezes você tem vergonha de perguntar, você tem vergonha de dizer, você tem vergonha de trazer a sua dúvida, a gente não tem vergonha de responder, a gente não tem vergonha de falar, tá bom? Então vai ser bênção de Deus. Então já fica aí o convite, já vai se preparando, tá bom? Vai ser uma bênção. Nós estamos em oração, então você que é jovem, né, já pode também separar, anotar temas, dúvidas que você tenha, para você poder, vai escrever de forma anônima, então não se preocupe que ninguém vai querer saber quem é você, o seu nome, você vai conseguir fazer perguntas de forma anônima, e vai ser muito bom. Então você que é obreiro da Casa do Senhor, né, esteja orando, ore pela gente, por esse projeto também, para que Deus abençoe, convide, né, libere os jovens que tem na sua casa para poder estudar a Bíblia conosco, porque é uma bênção. Desde já, antes de qualquer estudo bíblico que nós fazemos, nós vamos orar para que a presença do Espírito Santo esteja presente aqui. Eu creio também que esteja presente na sua casa, no seu lar, aonde quer que você esteja, qualquer lugar do mundo. Eu creio que o Espírito Santo ele pode falar ao seu coração, ele pode estar abrindo os teus olhos, os teus ouvidos, para que essa palavra seja diferente para chegar a você. Eu fico maravilhada quando nós ministramos qualquer palavra, qualquer livro da Bíblia, e as pessoas falam, olha, foi diferente hoje, né, estou vendo uma diferença na Bíblia, estou sentindo algo diferente da parte do Senhor. Por quê? Porque isso é a presença do Espírito Santo, irmãos. Quando a palavra, de fato, ela fala conosco, nós não temos nenhuma participação nisso. É a presença de Deus que, por misericórdia, vem, imunda o meu coração, o seu coração e transforma a nossa mente. E é isso que nós desejamos para você, que a palavra ela seja diferente aí na sua casa. Então, abaixa a sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia mais uma vez. Pai, aonde esse estudo bíblico chegar, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, abrir os olhos, abrir os ouvidos e o entendimento do coração desta pessoa, Pai. Nós estamos aqui hoje para falar com a alma dela, Pai.
Se existe, meu Deus e meu Pai, algo que prende, algo que sufoca, algo que tenta, meu Deus e meu Pai, impedir que esta alma possa ser livre, Pai. Desde já nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus. É pela autoridade do Senhor Todo-Poderoso, Pai, que eu digo, Senhor, que não há nada neste momento que possa atrapalhar, que possa impedir, porque aonde a presença do nosso Deus chega, nada pode impedir que as pessoas possam ser curadas, que as pessoas possam ser libertas, que haja transformação e que haja, meu Deus e meu Pai, a tua presença. E é isso que nós pedimos, Pai. Nos direciona, coloca as palavras na nossa boca, Pai, e que elas possam, meu Deus e meu Pai, ser vida e vida com abundância, aonde esta mensagem chegar, Pai. E eu te glorifico já crendo, Pai, nos milagres que o Senhor tem feito todos os dias, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glorificado seja o teu nome. Amém. Amém? Então é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Hoje nós vamos ler juntos o capítulo 11. Então você vai abrir aí a sua Bíblia no capítulo 11 de Provérbios, tá? Ele vai do versículo 1 até o versículo 31. Então, nós vamos ler de 10 em 10 e vamos pontuando alguns versículos aí. Se algum chamar sua atenção, você ficar com dúvida, você pode comentar aqui, que nós voltamos e tiramos a sua dúvida, tá? Hoje eu vou acompanhar através da Bíblia do King James, tá? Que é uma Bíblia de estudo. Ela é uma Bíblia já mais difícil, né? Para quem é um novo convertido, a leitura dela é mais difícil. Então, assim, você que já é obreiro há muitos anos, que você já leu a Bíblia em outras versões, que você já leu uma vez, aí sim, essa Bíblia do King James para estudo, ela é para você. Agora, você que é jovem, você que é novo convertido, não é uma Bíblia que nós indicamos para ser a primeira Bíblia de leitura, porque ela vai trazer uma dificuldade e talvez você desista de ler a Bíblia por completo por conta do tipo de estudo aprofundado que ela tem. Mas a linguagem, né? Tanto a linguagem, como aqui embaixo, os textos de estudo, né, o explicativo, ele vem falando muito do original, ele vem falando das datas, dos anos, tudo. Então, é uma Bíblia que a linguagem vem mais difícil para você, tá bom? Eu vou estar com a NA, a nova Almeida atualizada. Essa Bíblia, ela já é, a linguagem dela é mais atual. Então, você que está começando a estudar a Bíblia, né, foi até bom a Bárbara falar isso, porque teve uma vez que uma pessoa me perguntou isso e eu anotei a pergunta, tá? Eu anotei. Por que a gente fala muito isso? Ah, essa é mais antiga, essa é mais atual, mas não é tudo Bíblia? Então, a Bíblia tem o seu original, ou seja, aquele texto original, e assim, nós não temos acesso mais aos textos originais porque eles são muito antigos. Nós temos as cópias. E por ter muitas cópias, né, as muitas cópias é que fazem evidenciar que aquele manuscrito, ele existiu e ele estava escrito daquela maneira. Na medida que vai se copiando, foi se traduzindo. A Bíblia foi escrita no hebraico e no grego e alguns versículos em aramaico. Então, aí, quando ela foi toda traduzida para o grego, depois ela foi traduzida para o latim, e aí ela foi traduzida para as línguas como nós conhecemos hoje. Ela veio para o português, ela veio para o inglês, né? Ela foi escrita em alemão, né? Na verdade, primeiro foi escrita em alemão, por Martim Lutero, para depois ela vir nas outras linguagens. Então, assim, o método de tradução é que vai fazer com que as versões bíblicas aconteçam. Essas Bíblias mais antigas, elas tinham uma técnica de tradução mais formal. Era traduzido palavra por palavra. Então, por exemplo, a King James, a Genebra, né, a Almeida Revista Corrigida. Então, essas, elas são um modo de tradução mais formal. Então, talvez o tipo da linguagem que você encontra lá são palavras assim que para o nosso cotidiano hoje seja um pouco diferente de você entender. E aí, se você quer se aprofundar, lá no YouTube, no nosso canal, nós temos um seminário de interpretação que a gente vai fazer de novo, nós vamos explicar isso com mais profundidade. E aí tem um método de tradução que ele é mais, ele não é chamado de informal, é quando você traduz a frase, o sentido da frase. E aí é a Nova Almeida, a nova tradução da linguagem de hoje, a Revista Corrigida Atualizada, né, a Nova Almeida 21, né, que foi feita em 2021, elas têm mais esse tipo de tradução. Então, para você que é novo convertido, você que está começando a ler a Bíblia agora, você que está começando a estudar a Bíblia agora, a gente encaminha essas Bíblias com esse tipo de método de tradução. Agora, você que já tem um costume, que já está há muito tempo,
tempo, você pode sim usar a formal. O bom é que você tem os dois, é o que nós fazemos aqui. A Bárbara tem uma Bíblia da linguagem mais formal e eu do método mais atual. E a gente cruza as palavras. Por quê? Porque tem palavras do modular que não é muito comum para nós hoje. E aí, se você ler numa outra versão, vai fazer mais sentido para você. Então, hoje, com a tecnologia, você pode baixar aplicativos que tem a Bíblia e lá no próprio aplicativo tem várias versões. E aí você vai notar, né, que tem versículos que, por exemplo, ele fala de um jeito e aí o outro fala de uma outra maneira, mas o princípio é o mesmo. Então, cada vez que vai se passando o tempo, vai se descobrindo novos métodos de tradução. Por isso que a Bíblia vai ter nas versões atualizadas. Então, assim, você que é jovem, adolescente, que não, ou você que já é adulto, está na igreja, mas está começando a estudar a Bíblia agora, nós indicamos uma Bíblia da nova versão atualizada, que é a NA, a nova tradução da linguagem de hoje, que você vai ter um entendimento melhor. Tá, eu quero uma Bíblia não tão formal, mas não tão atualizada como a nova tradução da linguagem de hoje. Então, a melhor é a Revista Corrigida, que é a ARS, Almeida Revista Corrigida, que é a Bíblia, é a versão mais vendida no Brasil. Ela fica aí entre os dois. Você vai ter uma versão bíblica para você poder estudar a Bíblia. Então, é por isso que a gente fala, ó, é a versão tal e a versão tal. Exatamente, é só questão de método de tradução. A Bíblia, todas elas vêm do mesmo sentido. De uma forma bem clara, assim, para você, na escola nós temos muita indicação da gente ler os livros de Machado de Assis. Então, você que teve contato na escola lá com Machado de Assis, se você pegar qualquer livro de Machado de Assis, você vai ver um português bem antigo. E aí você arcaico, né? Bem arcaico. Você lê e tem muitas coisas que não fazem sentido para a época de hoje. Então, por exemplo, a Bíblia. Se a Bíblia no original você vai ver ali nas linguagens mais antigas, que é essa que a Nara está falando, as mais antigas, você vai ver escrito, olha, tinha ali 10 dracmas. Você, jovem, não vai saber o que é 10 dracmas. Você não vai saber vós sois a nação eleita. Aí a nova tradução já põe você, porque nós não fala vós. Né? O vós não já utiliza. Então, o que eles fazem na linguagem de hoje? Eles vão utilizar palavras do português de hoje, do nosso dicionário de hoje, que você vai conseguir entender o que a Bíblia está falando. Qual que é a importância de você estudar a versão original? Para quem dá estudo, principalmente, para quem prega, para quem tem o dom, né, que está se preparando para o futuro, principalmente os jovens, as versões originais, qual que é a diferença? O português de hoje, ele vai te dar o sentido do texto para hoje. Ele vai te dar uma frase no qual você vai conseguir entender o que é que Deus quis dizer. O original, que nós vemos do hebraico, que nós vemos do grego, do aramaico, é que quando Deus disse aquela frase naquela época, o sentido era muito mais profundo. Então você consegue entender que Deus nos amava muito mais do que a gente acha que é. Às vezes você tem uma frase no português de hoje, ele é traduzido bem raso. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, assim, você fala, amar, amou, né? Amou o mundo de tal maneira. Mas você não tem a profundidade. Quando você vai para o original, aí você estuda a cultura, você estuda a parte dos judeus, o que estava acontecendo na época. Aí você vê, por exemplo, hoje nós fizemos um estudo sobre João Batista. Você vê que na época de João Batista, o templo estava corrompido, o povo tinha que pagar as ofertas do templo, mas também tinha que pagar as ofertas para Roma. Então o povo estava sobrecarregado de imposto. Então você vê que quando Jesus veio, não foi aquele amor simplesmente. Foi aquele amor porque o povo precisava, o povo já não tinha mais saída, não sabia mais como se libertar, já estava preso. Então você vê a profundidade e o impacto que teve o que Jesus fez naquela época. Por quê? Porque quando nós lemos muito superficialmente, a gente não tem a dimensão do amor de Deus. Então o profundo, o grego, o aramaico, né, essa linguagem mais profunda, ela vai te dar isso. Vai te dar a profundidade da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser transformado por essa palavra. Amém? Então vamos começar, capítulo 11, né? Eu vou ler aqui os primeiros 10 versículos e a gente vai pontuando aí os versículos para você. Versículo 1. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. 2. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. 4. As riquezas acumuladas não terão valor algum,
no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. 5. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. 6. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. 7. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. 8. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. 9. O ímpio com a sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram liberdade por meio do real conhecimento. 10. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Eu vou pontuar alguns versículos, lembrando que você que está aí entrando pela primeira vez, o livro de Provérbios ele é escrito por Salomão, e eles são pequenos provérbios, pequenos conselhos que foram compilados e escritos num texto só. Existem capítulos que falam de um assunto só, como nós estudamos Provérbios 5, Provérbios 6. Agora, esses provérbios aqui, eles são vários, provérbios, vários assuntos juntados. Então, por isso que parece que uma hora está falando de um jeito, uma hora está falando de outro. Capítulo 11, eles são vários conselhos práticos que fala do justo e do ímpio. Quem é o justo e quem é o ímpio aqui no livro de Provérbios. O justo não é aquela pessoa perfeita, tá? O justo aqui é quem pratica a justiça, pratica a retidão e pratica a sabedoria da parte de Deus. Então, essa é o intuito de chamar alguém de justo no livro de Provérbios. Não é porque a pessoa é perfeita e não tem pecado. Não. O justo aqui é uma pessoa que pratica a justiça, pratica a bondade, pratica a misericórdia com seu irmão e busca a sabedoria. O ímpio, aqui no livro de Provérbios, não é quem não aceitou Jesus, não. O ímpio aqui é a pessoa que pratica impiedade. É a pessoa que desfavorece o bem do Senhor, que rejeita a sabedoria de Deus. Então, esse aqui é o ímpio no livro de Provérbios. E aí ele vai dando conselhos práticos para que você seja uma pessoa justa, para que você seja um justo, e fala o que acontece se você for um ímpio. Então, ele usa do que a gente chama de paralelismo, ou seja, que são as comparações. Ele fala o que acontece com o justo e o que acontece com o ímpio. O versículo 1, ele fala assim: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. O que são as balanças desonestas, Naquela época, se quem tem uns 35 anos para cá, eu acho que você vai lembrar que quando você ia no mercado, existia aquela balança que você botava um negócio do lado, aí ela, você colocava o peso que ela ia igualando ali, Que tinha muito isso nos açougues. Esse tipo de balança é uma balança, irmão, que é desde a época mesmo, bíblica mesmo. Então, assim, o que acontecia? Você colocava trouxinhas, de pedra e tudo, e a balança ela ia se igualando, Só que existiam jeitos de você falar que aquele peso era um valor e era outro. Então, quando a pessoa não tinha noção, não tinha o valor como nós lemos hoje, então, assim, era um jeito de você roubar as pessoas, era um jeito de você ali, no mínimo, assim, no subliminar, você acabar roubando. Então, quando ele fala que o Senhor detesta a balança enganosa, são situações em que você se utiliza, vamos dizer assim, do pouco conhecimento que o outro tem, para você se sobressair sobre aquilo, você se aproveitar daquela situação que a pessoa é humilde, que a pessoa não conhece, que a pessoa não tem aquele conhecimento, e você se utilizar daquilo ali para você ter um ganho pessoal. Então, esse é o sentido da balança enganosa. Se nós trazermos para os nossos dias de hoje, aí vamos trazer aí para o lado de você que é obreiro e tudo, quando nós trazemos, você sabe que a pessoa está começando o evangelho agora, e aí você está começando a ensinar algo que vai se tornar uma balança enganosa, no sentido que você está levando para a pessoa algo para você ter depois um ganho pessoal para você, e para isso você engana, você se utiliza muitas das vezes da inocência que a pessoa tem, da falta do conhecimento, da falta da experiência que a pessoa tem, e a Bíblia fala que o Senhor detesta isso. Por quê? Porque a pessoa está fazendo de consciência. Existem pecados, irmão, que eles são involuntários. O que são os pecados involuntários? É aquele pecado que você é levado a fazer, por exemplo, na sua subconsciência. Mas existem pecados que a Bíblia diz que é o que você planejou de fazer.
né? O planejado, que aí já se torna uma iniquidade. Esse tipo de engano, de que você se utiliza disso para você enganar o outro, para você ludibriar o outro, a Bíblia fala que o Senhor detesta esse comportamento. Então, assim, é detestar. Então, se você é justo diante de Deus, se você quer praticar a justiça, se você quer praticar uma vida de retidão, você nunca vai se utilizar da inocência do outro, da falta de conhecimento do outro, né, para você tirar um proveito, para você simplesmente se sobressair sobre aquilo. Isso aí pode ser através de um relacionamento. Você se relaciona com a pessoa e você vê que a pessoa não tem maldade, a pessoa não tem uma experiência e você se utiliza daquilo ali. Esses tipos de ação o Senhor detesta. E aqui não está dizendo tanto para o justo como para o ímpio. O Senhor detesta que as pessoas fazem isso. Porque esse tipo de comportamento ele não pode ser achado para aquele que é justo. Porque a Bíblia diz o quê? Mas o peso do justo é o seu prazer. Ou seja, é o seu contentamento. Porque para o justo, o que ele está fazendo, o peso do que ele está cobrando, do que ele está fazendo, a justiça, a lealdade, a integridade. Então, as nossas ações diante de Deus, elas são como uma balança. É uma balança de quê? De intenção. As nossas intenções, elas são pesadas diante de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, eu conheço o seu coração. Porque no nosso coração, irmão, há o verdadeiro valor da intenção. Por exemplo, hoje é domingo. Tem muitas pessoas que estão chegando dos cultos. O Senhor conhece o nosso coração se você foi cultuar de verdade. Se você prestou um culto de coração entregue, quebrantado para o Senhor, ou se você foi para o culto simplesmente porque você não tinha outra coisa para fazer e você acabou indo. Eu tenho que ir porque senão vão me cobrar, vão cobrar a minha presença, eu tenho que estar lá, entendeu? Eu tenho que bater o meu ponto lá de domingo e tudo. Então a gente entrega uma balança enganosa. Por quê? Porque você está se enganando. Você está enganando as pessoas à sua volta. Você só não engana Deus. É por isso que o Senhor detesta isso. Irmão, tudo que é aparente, tudo que demonstra uma aparência e não na sua essência não é, o Senhor detesta. E é sobre qualquer coisa. É sobre aparência, é sobre pensamento, é sobre sentimento, é sobre tudo que tem uma aparência do que é, mas não é a essência de verdade, o Senhor detesta. O Senhor considera isso um engano, uma mentira. Então, assim, nós fazemos isso para os homens. Agora, para Deus, irmão, não passa. Outro versículo que eu quero destacar é o versículo 9. Antes de você destacar o 9, Nayara, eu vou destacar aqui o versículo 2, que ele fala bem assim: em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Nesse versículo aqui, ele fala a arrogância, irmãos, por quê? A pessoa arrogante, o que é o arrogante? O coração dele, né? Ele é soberbo, ele é arrogante, é um dos pecados que ele não tem perdão, tá? Ele é um dos pecados que você precisa, né? Tem dificuldade de reconhecer que você é menor. Por quê? Porque a arrogância, ela vem com uma altivez e você não consegue se arrepender, porque você não acha erro em você. Então tome muito cuidado quando você, por algum motivo, seja por status, seja por honra humana, seja por posição, seja se você é homem ou mulher, seja pelo que for, cuidado com a arrogância. Por quê? Porque ela é desonra. Aonde chega a arrogância, você perde a humildade, você perde a autonomia de arrependimento, porque você acha que você pode muito, você acha que você já fez muito, você acha que você merece aquilo ali, você merece a posição que você tá, você merece o copo diferenciado, você merece que as pessoas te honrem ou te aplaudam. Então, muito cuidado, porque aonde tem a arrogância, a desonra, porque ali não chega mais a presença do Espírito Santo, tá bom? Dentro disso que a irmã Bárbara está falando, eu posso trazer uma experiência minha, né? Que aqui a gente fala da gente, tá? A gente fala dos outros, fala da gente. Teve um período da minha vida que eu chamo isso de santidade tóxica, né? Porque não tinha nada de santidade. Era uma religiosidade. Nós buscávamos uma santidade em que vinha vestida de santidade, né? Na verdade não era uma santidade, era uma religiosidade, e que essa religiosidade não trazia humildade. Ela trazia um orgulho por trás. Que orgulho era esse? Eu me sentia merecedora, porque eu aprendi, eu sou de uma época em que a gente fazia jejum, oração. Irmão, e como é bom, que bom que eu aprendi isso. Mas o que acontecia?
pela falta da vigilância, eu achava, e muito desse achismo era ensino, tá, irmão? Ou seja, eu fui ensinada assim. Eu fui ensinada que você tinha que jejuar, que você tinha que orar, você tinha que levantar de madrugada para orar, para você merecer que o Senhor te use. Então, se você fizesse isso, e o Senhor te usasse, ou que você pregasse tudo, é porque você fez todo esse processo, então você mereceu. Então, a gente acabava se sentindo melhor do que não estava fazendo isso. Então, por exemplo, se a pessoa ela não levantava de madrugada para orar, e a gente levantava de madrugada para orar, a gente se sentia melhor do que aquela pessoa, porque a gente estava sacrificando mais, entendeu? A gente estava se entregando, a gente estava fazendo mais sacrifício. Então, Deus ele tinha a obrigação de amar a gente mais, entendeu? Porque ele não estava. E, na verdade, isso era um orgulho. Isso é orgulho. Ah, eu não corto meu cabelo, então eu me sinto melhor de quem corta. Ah, eu não passo maquiagem, eu me sinto mais santa, entendeu? Mais perto de Deus de quem passa. Então, esse tipo de religiosidade ou de uma santidade, isso aí não é santidade, irmão, porque se está te deixando orgulhoso e está fazendo você se sentir melhor do que alguém, ou merecedor mais do favor de Deus do que alguém, porque eu falava para Deus. E como é que foi que Deus quebrou minha cara? Né? Eu quis estudar lá fora, entendeu? Ganhei a bolsa, fui agradecer a Deus, Deus falou que eu não ia, e eu comecei a barganhar com Deus. Mas, Senhor, eu oro, eu jejum, eu nunca falei não pro Senhor, eu passei todo final de semana. Como é que você não vai realizar a minha vontade? Porque eu achava, irmão, que Deus tinha que fazer, ué. Se eu fazia, se eu me entregava, se eu me sacrificava. Então, na verdade, o Senhor estava mostrando para mim que eu era uma orgulhosa. Isso é orgulho, irmãos. É puro orgulho. A partir do momento que você acha que você tem que ser reconhecido, aplaudido, você tem que me aplaudir porque prega, porque canta muito, porque se eu for na sua igreja eu levo multidão, se eu cantar todo mundo vai aplaudir. Isso é orgulho. Isso é orgulho. E esse orgulho, irmão, ele vai nascendo no coração da pessoa aos poucos. Não é da noite pro dia que você acorda assim. Então eu já me senti assim. Então Deus teve que me parar, Deus teve que me dar um ensino verdadeiro. E aí eu agradeço muito por Deus ter colocado o meu avô na minha vida. Era um homem que me sentou e me ensinou a palavra de verdade. Eu vou falar para mim, minha filha, você não é isso tudo que você fala, entendeu? Você não é isso tudo que os outros acham que você é, entendeu? Não é. Você tem que aprender a palavra de verdade. Porque se você está se sentindo assim, você está estudando a palavra errada. Porque não era para você estar se sentindo assim. Se você estuda, irmão, a palavra de verdade, ela faz o efeito na sua vida, você se acha um miserável. Porque senão, a misericórdia de Deus venha fazer efeito. Para que você quer misericórdia se você sabe tudo, faz tudo e pode tudo? Se apesar de misericórdia de Deus, de quê e para quê? Se nós temos a misericórdia do Senhor, irmão, porque nós éramos miseráveis, indignos. Então, assim, se esse posicionamento, se você acha que porque você vai na igreja, né, você está lá, você dá ceia, você dizima, você é melhor do que o seu parente que nem conhece o Senhor, você merece mais do que ele, você merece a bênção de Deus melhor, isso é orgulho. É orgulho. Se você que é obreiro, você acha que você merece reconhecimento, aplauso, porque o Senhor te usa, porque é através do dom, não é nem seu, através do dom, da instrumentalidade que o Senhor te deu. Você merece um lugar especial, você merece um prato, você merece uma foto maior no cartaz, você merece ser anunciado com mais honras e honras e honras e honras. Isso é orgulho. É orgulho. Pastora, mas é orgulho, irmão. Isso é orgulho. Por quê? Porque o orgulho, ele tem que ser tirado de nós. E ele é tirado como? Com a sabedoria de Deus. Você precisa reconhecer que Deus, ele é tudo na sua vida. Ele é tudo. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada. É tudo pelo poder do Senhor e para Ele. Então, a partir do momento que eu trago para mim, e esse, irmão, é o orgulho que derruba o ministério. A pessoa acha que nunca vai ser descoberta, aí ele entra no adultério, ele entra na mentira, ele entra no engano. Por quê? Porque ele está com o coração tão orgulhoso de achar que nunca vai ser descoberto, que está tudo acontecendo, tipo assim, está tudo acobertado, ninguém sabe. Não. Aí ele vai entrando no orgulho, porque o orgulho foi o pecado que entrou no coração de Satanás quando ele era um anjo. Ele ficou porque ele queria ser maior, ele era um orgulhoso, ele queria ser maior. E o Senhor não teve, irmão, pena dele, nem dos anjos que o acobertou e colocou todo mundo para fora. Então, se o Senhor, ele detesta o orgulhoso. Você sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele não se arrepende, ele acha que ele não precisa. Chegou uma época, irmão, que eu achava que eu não precisava, não. Não, Senhor, eu já estou na igreja, entendeu? Eu estou na igreja, eu faço a obra, eu não preciso. Eu não tenho necessidade. Até a hora que o Senhor falou assim, que você era um miserável, né? Você é miserável, você não presta. Se não é a minha misericórdia, não é a minha graça, não é a misericórdia de eu ter te chamado e colocado você para ser útil em alguma coisa dentro da casa. Então nós somos vasos, irmãos, que têm utilidade.
Mas a casa, o vaso, ele não dá valor na casa. A casa já tem o seu valor próprio. Nós só estamos lá para sermos utensílios da obra do Senhor. Então não há merecimento próprio nenhum em nós. Tem mérito, então não deixe Deus em você, entendeu? Não deixe esse orgulho entrar no seu coração. Não deixe essa santidade disfarçada de orgulho entrar em você. Não permita isso, porque isso derruba ministérios. Isso derruba chamados. Por isso que a Bíblia fala, você que pensa que está de pé, você pensa, você nem está. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E você que pensa que está em pé, você cuida para que você não caia. Pode prosseguir, Bá. E aí no versículo 7 ele vai falar assim: assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. Então é justamente isso que a pastora Nayara está falando. Nós que principalmente já estamos servindo ao Senhor, nós temos que ter essa humildade. A partir do momento que a arrogância ela entra no nosso coração, ela nos engana. E, irmãos, às vezes Deus ele deixa nós estarmos enganados por graça, por misericórdia, porque ele ainda está dando um tempo para ver se você consegue se arrepender, se você ainda tem a chance de arrependimento. E se essa chance de arrependimento não chega, você vive no engano e aí você se torna o que esse versículo 7 está falando. Você se torna um ímpio que acaba tendo a morte e tudo aquilo que você construiu diante do engano, ele vai perecer junto com você. Então você não leva o ouro, você não leva a prata, você não leva a sua cadeira, você não leva o seu copo diferenciado, o seu cabelo maior ou menor, a maquiagem boa ou ruim. Tudo aquilo que você tem por orgulho, por arrogância, achando que é Deus que precisa de você, isso tudo vai ficar aí e vai perecer. Porque justamente a sabedoria vinda de Deus, irmãos, o entendimento é que a partir do momento da salvação, quando eu e você somos salvos por Jesus Cristo, pelo sangue dele, é ele que por misericórdia nos aceita. É nós que precisamos dele, ele não precisa de nós para nada. Para que no mundo inteiro um Deus que criou o céu, a terra, criou os anjos, o mar, as pessoas, os animais, tudo, e desenvolveu esse plano maravilhoso de Gênesis a Apocalipse para que o relacionamento, para que a aliança dele conosco fosse restaurada, para que ele precisaria de mim e de você? Para nada. E se você não quiser fazer a obra como ela precisa ser feita, você simplesmente não é que você é descartado. É porque o fato de você não ter a presença de Deus mais, você não ter o vínculo com Deus, toda a obra que você faz, em vez de ser uma obra vinda do Espírito Santo, se torna uma obra da carne morta. E tudo aquilo que é obra da carne, toda arrogância, toda soberba, toda falsa doutrina, porque aí você vai acabar fingindo que Deus te usa, você vai acabar tendo espírito de engano, achando que você está pregando a palavra, que você está exortando, que você está utilizando de dons. Não está. E aí você vive um engano até você chegar e descobrir que não tem mais a vida eterna para você. Então, enquanto é tempo, se você está nesse momento, Bárbara, eu me enganei muito tempo achando que por minha arrogância, pelo que eu faço, porque eu deixei de fazer dentro da casa do Senhor, para o Senhor, eu me enganei que eu merecia. Então que hoje você saia dessa parte, desse engano, que o arrependimento possa entrar no seu coração, e esse entendimento de que nada que você fez, nada mais é do que gratidão, tem que ser uma gratidão. Eu e a pastora Nayara, você, todos nós, só fazemos algo pela obra do Senhor. Primeiro, se Deus permitir, porque se Ele não permitir, eu e a Nayara não conseguimos nem ligar o celular, nós fica doente, conexão cai, o celular quebra, acontece de tudo. Segundo, primeiro, se Deus permitir, por misericórdia, por graça. E segundo, se Ele quiser, se Ele aceitar nos usar como instrumento na mão dele. Porque o dia que Ele não quiser também, vocês vão ver outra pessoa. Por quê? Porque a graça e a misericórdia de Deus não é nós que mandamos em Deus. É Ele que manda em todo o universo. E aí, Nayara, você ia falar do 9, você pode falar do 9. Aí deixa eu falar antes que eu esqueça. Não somos descartáveis, mas somos substituíveis, tá? Sim. Então guarde isso, porque eu aprendi. Não somos descartáveis, mas somos substituíveis. Vou falar aqui o versículo 9. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando a Bíblia diz que o ímpio destrói o próximo com o que diz, é que as palavras do ímpio, da pessoa que é tomada pela impiedade, ela tem o alvo de destruir o outro, destruir o próximo. Né? As palavras, o ímpio faz questão de destruir o seu próximo.
Quando no Antigo Testamento a gente tem a palavra próximo, a gente está falando de pessoas ao nosso redor, pessoas que têm não próximo de corpo, tá? Pessoas que têm convívio conosco. Então, quando diz que o ímpio, ele diz coisas para destruir o próximo, mas o justo é libertado pelo conhecimento, aqui há uma diferença muito grande de comportamento. O justo, ele é libertado pelo conhecimento, pela busca do saber, né? E o ímpio, ele faz questão de derrubar o seu próximo. Então, assim, deixo aqui a reflexão. O que você tem feito com o seu próximo? Você tem sido justo com ele ou você tem sido ímpio? Porque não tem como você dizer que você serve ao Senhor, que você é um instrumento de Deus, sendo que os seus lábios derrubam o seu próximo. Porque, assim, a palavra de correção, a palavra de exortação, a crítica, o conselho, ele vem para você fazer com que o seu próximo reflita dos seus erros, mas não que você derrube e mate ele. Essa função, ela é do pastor ruim, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Mas ali não é Satanás que Jesus está falando, é quem vem com o pastor que veio com mau ensino, né? Com um comportamento errado. Você vê que faz isso mesmo. Se você tiver uma pessoa na liderança que não tem compromisso com o Senhor, ela mata, ela rouba, ela desfaz, ela destrói, e aí você faz um serviço pior do que o inimigo, porque o inimigo ele vem para enganar. Mas se você não fizer um papel certo como obreiro, você mata. Você mata. Então, cuidado para você não emprestar, ou doar, ou dar os seus lábios para você derrubar o próximo, porque isso é papel de ímpio. Isso não é papel de quem serve ao Senhor. Os nossos lábios, as nossas palavras, irmão, elas precisam ser comedidas, no sentido de que, se o Senhor te faz um ganhador de vidas, né, e aqui fala, que a gente vai ler no versículos bem mais para frente, que o sábio ganha alma. Ou seja, o Senhor fez eu e você para ser ganhadores de almas, pessoas que colocam as pessoas para cima no sentido de que de levantar. Se você está matando o seu próximo com seus lábios, com as suas palavras, com as coisas que você tem falado, você tem feito o papel de ímpio. Então está faltando o quê? Sabedoria de Deus, está faltando humildade de você reconhecer que você precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. Então, o que é o domínio próprio? O que é a mansidão? Às vezes a gente acha que mansidão é a pessoa falar devagarzinho, né? Mansinho, não, você é manso. Não, mansidão é controle. Controle do quê? Você pode ser até uma pessoa mais ríspida, né? Mas você se controla, você tem esse controle para não fazer o que a sua carne quer. Então, a pessoa mansa não é uma pessoa que fala baixinho, é a pessoa que fala devagarzinho, é uma pessoa que tem o controle sobre as palavras e sobre a sua ação. E o domínio próprio é o quê? É a pessoa que deixa o Espírito Santo dominar as suas ações. Então, assim, não quer dizer que você nunca vai querer brigar, não quer dizer que você nunca vai perder a paciência, não quer dizer que você nunca vai ter vontade de chutar o balde. Não, essa é algo humano, você não vai deixar de ser humano. A Bíblia fala que você vai se irar. Agora, só que com o Espírito Santo você não vai pecar, você vai ter o domínio próprio. Então nós já falamos isso em algumas lives. Você está na ira, não corrija seu filho na ira, porque você vai espantar ele, você vai lançar palavras que você vai maldizer. Respira, tira lá uns 30 minutos, uns 10. Pastor, eu não tenho esse tempo. As consequências que podem vir do produto de ira podem levar anos. Então é melhor você perder 10 minutos para você ter um controle, para você ter uma racionalidade, do que você tomar uma atitude e você pagar por isso o resto da sua vida. Então tenha domínio. O que é o domínio? Você poderia falar, você cala, você vai se calar. Não é porque você está baixando a cabeça, porque aí vem um homem, né? Eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou, né? eu não vou ser pisoteado, não vou perder minha razão. Não vou perder minha razão, eu estou certo. Isso aí é uma coisa de ímpio. Você que tem um domínio próprio, é por isso que vem do Espírito Santo. Diz pra mim aí que você tem domínio próprio. Por você ver, tem nada. Isso é fruto do Espírito. E o que é o fruto? Por isso que eu falo. Dom, irmão, é uma coisa. Fruto do Espírito é outra. Por quê? Porque o dom que o Espírito Santo te dá, ele é irrevogável. Ele depende de você. Ele é uma instrumentalidade que o Espírito Santo te dá para ele poder te usar. Agora, qual é o efeito de eu descobrir que eu e a Bárbara somos cheios do Espírito Santo? Não é porque se fala em línguas, não é porque prega, não é porque canta, não, nada disso. Isso é instrumento do Espírito Santo.
É os frutos dentro de mim e de você que vai identificar que o Espírito Santo está cheio. Porque tem pessoas, irmão, que tem o Espírito Santo do seu lado e tem pessoas que estão cheios do Espírito Santo. Os cheios do Espírito é que são a habitação do Espírito Santo. Aí não tem nada a ver com instrumentalidade. Aí não tem nada a ver com o dom que você tem. Aí é um relacionamento que você tem pessoal. Relacionamento. E esse relacionamento, ele é evidenciado com os frutos. Então é por isso que você vê pessoas que cantam, que prega, que usa, e a pessoa é totalmente descontrolada. Você pensa, como é que pode uma coisa dessa? É o instrumento do Espírito Santo. Mas muitas das vezes ele não tem fruto. Tem como acontecer isso, pessoal? Tem. Tem como acontecer sim. Tem como você ter dom e você não ter fruto. Parece ser uma coisa fora de tudo, mas é verdade. É por isso que você vê muita pessoa pregando e ele com dom, ó, irmão, maravilhoso. Tira o dom dele. Você vai conhecer uma pessoa que você pensa assim, não é possível. É por isso que você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te dê os frutos dele. Porque os frutos dele, irmão, é que faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na minha vida não é eu saber ministrar, irmão. É eu ter os frutos do Espírito, porque eu preciso deles todos os dias. Eu não prego todos os dias, irmãos. Eu não ministro todos os dias. Mas eu vivo todos os dias, então eu preciso dos frutos do Espírito Santo. Eu preciso de bondade, eu preciso de paciência, eu preciso de domínio próprio. Isso eu preciso todos os dias, porque não é todos os dias que eu ministro. Não é todos os dias que você vai orar por alguém, que o Senhor vai te usar por cura por alguém, mas todos os dias você vai precisar de domínio próprio. E é muito importante deixar bem claro que você que tem o dom, que Deus ainda te usa por misericórdia, se você deixa o local vazio, você não preenche com o Espírito Santo, há liberdade no mundo espiritual de aos poucos o inimigo entrar até o dia em que você, igual Sansão, você perde o seu dom. Aí você mata o seu dom, Deus não usa mais você, e aí você ainda demora um período, por isso que nós vemos pessoas que às vezes ele não tem mais o Espírito Santo ali dentro dele, ele não busca mais os frutos do Espírito Santo, ele continua ainda um tempo com dom, aí daqui a pouco ele perde o dom, e ele continua ainda, às vezes, à frente de um ministério, às vezes de uma pregação, de algum lugar que você vê, ele já está sem o dom e sem o Espírito Santo. E aí aonde vem os escândalos, vem tudo. Quando a gente fala de perca, irmão, é enterrar, tá? Você que enterra. O Senhor ele não tira de você. Você enterra. O dom foi dado a você. Aí você pode usar, você pode multiplicar. Lembra a parábola dos talentos? Você pode multiplicar ou você pode enterrar. É uma escolha minha e sua. Então, o dom, ele é do Espírito Santo, mas eu posso enterrá-lo se eu quiser. Como é que eu enterro ele? Não sendo cheio do Espírito Santo com os frutos, porque é os frutos que faz a minha caminhada. Então, não se engane de que você está vendo uma pessoa ali na instrumentalidade, pregando e tudo, e você fala, nossa, né, que coisa linda. Aí quando você conhece o erro da pessoa, você fala, meu Deus, que engano. Não, não, aquela pessoa é ser humano. Então, assim, esse é o perigo hoje, por quê? Porque as pessoas, por não conhecer o que é dom, ele acha que para você ter o dom, você tem que ser uma pessoa perfeita. Irmão, Pedro, ele era um homem com dom, mas ele não era perfeito. Nem depois do Pentecostes. Ele teve algumas discussões com Paulo. Olha, irmão, imagine 2 instrumentos de Deus discutindo e não se entendendo. Mas ali eram 2 pessoas. O dom não tinha nada a ver com aquilo ali. Então, entenda essa diferença. Entenda isso. Às vezes, por isso que as pessoas hoje, eles não acreditam mais em dom. Ah, mas naquela época os paralíticos andavam, por que não anda hoje? Por quê? Porque tem um segredo. A Bíblia fala assim, os sinais seguirão aos que creem. Não é que parou de ter paralítico, parou das pessoas creem. Hoje as pessoas querem show, eles querem ver, mas eles não creem. Porque se cremos, os dons continuam. Todos eles, irmão. Eles estão em evidências hoje. O que muda muitas das vezes é que nós não cremos como eles criam, acreditavam de verdade. Creiam de todo o seu coração ao ponto de entregar a sua vida por isso. Às vezes a gente fala que crê, e aí eu digo da igreja brasileira. A igreja brasileira morre de medo de perseguição. Ela morre de medo de perseguição. Morre de medo mesmo. Né? Quando você começa a ver, a igreja agora não vai poder fazer isso, não vai poder abrir igreja em qualquer lugar, a igreja vai ter que pagar imposto, a igreja vai ter que pagar isso, a igreja vai ter que fazer o terrorismo que as pessoas fazem por isso. Aqueles homens acreditavam ao ponto de que se tudo viesse a ser perdido, eles não largavam a sua fé.
Então tem pessoas que estão largando a sua fé por pouca coisa. Então é por isso que os milagres não acontecem, porque a gente acha que crê, irmão, mas a gente não crê da maneira que tem que ser feito de verdade. Só o Espírito Santo que pode colocar essa fé dentro de nós. Então vamos continuar a leitura do versículo 11, tá? E a gente vai junto até o versículo 20, que diz assim: os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. 12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. 13. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. 14. Não havendo sábia direção, toda nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. 15. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem, estará seguro e em paz. 16. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. 17. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. 18. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. 19. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para a sua própria morte. 20. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Vou aqui destacar o versículo 12. Fala assim: quem fala mal do seu próximo não tem juízo, como imprudente se cala. Né? Então, como estávamos falando sobre os frutos, a prudência, ela está no se calar. E aí o versículo 13 continua, né? O fofoqueiro revela os segredos, mas o fiel de espíritos encobre. Esses conselhos aqui, irmão, eles não são só conselhos espirituais, eles são conselhos práticos para a vida. Você pode levar isso para a sua vida cotidiana mesmo você que não é evangélico, você que não é cristão. O livro de Provérbios, esses são conselhos práticos que Salomão escreveu na sua sabedoria para a vida prática. Então, hoje nós temos um grande problema, que é a questão da integridade de um segredo. Você conta algo para a pessoa, né? E aí a Bíblia chama de mexeriqueiro, de fofoqueiro, dependendo da sua tradução. E ele diz assim, olha, o fofoqueiro, ele não guarda um segredo, mas aquele que é fiel o encobre. O que é um encobrir? Não é você, por exemplo, a pessoa te conta um segredo de algo que ela cometeu e você vai, eu estou traindo minha esposa e você vai concordar. Não. É você saber ser prudente, da pessoa ter a confiança de chegar em você, contar um problema, contar uma solução e saber que amanhã não está no Jornal Nacional. Né? Então, assim, isso, ele, na igreja hoje, ele tem sido motivo de queda de muitas pessoas. Porque tem pessoa, porque a Bíblia fala, olha, vocês comuniquem as suas necessidades aos santos. O negócio é você achar os santos para você comunicar a sua necessidade. Por quê, irmão? A Bíblia ela é muito pedagógica no sentido de que quando você guarda tudo para você parece que você vira um baú. Você guarda problema, você vai guardando, você adoece. Uma das causas da depressão, irmão, é isso. Você vai guardando. Chega uma hora que vira físico, você adoece. Então, sabendo da nossa estrutura de homem, o Senhor recomenda, olha, fale, converse. Né? O versículo 14 fala assim, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Por muitos conselheiros, há segurança. Você imagine, o homem mais sábio do mundo está dizendo que você precisa ter muitos conselheiros. Irmão Salomão, ele tinha muitos conselheiros. No livro de 1 Reis é evidenciado isso. No livro de Crônicas é evidenciado. Salomão, mesmo ele tendo a sabedoria da parte de Deus, ele poderia falar assim, olha, não quero conselho de ninguém, porque o próprio Deus, entendeu? Me deu a sabedoria, então eu vou ouvir quem? Se eu sou o homem mais sábio da terra. Então ele entendeu na sua sabedoria que você precisa ter muitos conselheiros. Você precisa ouvir. Então, só que esses conselheiros são pessoas, irmão, de autoconfiança. Você não vai contar sua vida para qualquer um. Você não vai abrir segredos seus. Mas é importante, hoje, você que é mulher de pastor que está aí me ouvindo, você que é obreiro, hoje, em cursos de obreiro, e na época que eu fiz curso, eu fui ensinada assim, você não pode contar o seu problema para ninguém.
A mulher do pastor tem que viver sozinha, ela não pode ter amiga, ela não pode se abrir com ninguém, ela não pode contar o problema para ninguém. Por quê? Porque se ela contar, daqui a pouco todo mundo está sabendo e se vira. Por quê? Porque o obreiro, ele não pode mostrar fragilidade. Se você mostrar fragilidade, as pessoas vão cair matando. Isso, irmão, tem adoecido as pessoas. Então, assim, saiba ouvir conselhos, saiba ouvir opiniões de pessoas de Deus. Peça para Deus mostrar pessoas para você sentar e falar assim: olha, coisa não tá boa não. Eu estou passando por isso, estou me sentindo assim, está acontecendo isso. Para pessoas de Deus sentar e falar assim: olha, vamos orar, vamos pedir o direcionamento de Deus. E o Senhor te consertar, o Senhor te exortar, a pessoa está ali do seu lado. Então, isso é prudente, porque aqui é conselho. Olha, se você não tiver uma direção sábia, isso aí serve para a igreja, isso serve para a empresa, isso serve para casa. Se você não tiver uma direção sábia, quem está sendo liberado vai fracassar. Então, você que é líder, você tem que ter sabedoria, você tem que pedir sabedoria, não só conhecimentos técnicos, metodologias de liderança, não. Você tem que pedir sabedoria para Deus, porque senão pessoas vão fracassar por causa do seu direcionamento. Então, tenha pessoas que te aconselham. Você que está na liderança, tenha conselheiro, ouça. Tenha pessoas que põem o seu pé firme, falando: olha, isso aí não vai dar certo, esse caminho para onde, essa decisão que você tomou, essa decisão que você vai tomar. Na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós temos aí uma regra. A gente não tem muita regra não, irmão, mas a regra que nós temos é: vamos fazer um projeto? Vamos. Não, pode ser o mais lindo que for, pode ser a ideia maravilhosa. Vamos orar primeiro. Vamos perguntar o posicionamento de Deus. Dado o posicionamento de Deus, vamos um aconselhar o outro. Por quê? Ninguém chega lá e fala: ó, vamos falar. Se eu chegar e falar que vai acontecer, que não acontece mesmo. Entendeu? Mas assim, direcionamento de Deus. Então, assim, tenha um ouvido para você chegar e falar assim: Nayara, o Senhor falou que vai acontecer, mas não é você que vai fazer. É o fulano que vai fazer. Não é você que vai tomar a frente, é outra pessoa. Não é vai ser feito, mas não do jeito que você quer que vai ser feito. Vai ser feito de outra maneira. O Senhor, ele faz isso, ele fez isso com Davi, o templo vai ter, mas não é você que vai fazer, entendeu? Você nem vai ver que vai estar pronto, você nem vai olhar, entendeu? Então, o Senhor faz isso. Então, assim, tenha conselheiros, peça para o Senhor: Senhor, põe pessoas do meu lado que te ouvem, pessoas que podem me aconselhar, Senhor, pessoas da minha confiança. Porque, irmão, quantas lideranças estão doentes, quantos obreiros estão doentes, quantas pessoas, quantas mulheres de obreiros, filhos de obreiros estão doentes, porque eles não podem falar o que estão sentindo. Eu conheço filhos de obreiros, irmão, que eles querem ser tudo na vida, menos obreiros. Por quê? Porque é tirado o direito deles de viver. Eles não podem errar porque eles são filhos do pastor, eles não podem ter um comportamento porque eles são filhos do pastor, eles têm que ser exemplo porque eles são filhos do pastor, a juventude tem que usar eles como exemplo, e eles não pediram isso. O cajado foi dos pais, não é deles, irmão. A gente põe um peso sobre eles que nem o Senhor está colocando. Nem o Senhor está colocando. Filho de profeta não é profeta. Ele só é profeta se o Senhor chamar. Só é profeta se o Senhor chamar. Então, assim, não coloque esse peso, não ponha esse peso em quem o Senhor não está colocando. Então, tem amigos, sim. Você que é mulher, esposa de pastor, tem amigas, sim, mas de Deus. Não é qualquer uma que você vai enfiar dentro da sua casa, não é qualquer pessoa que você vai pedir conselhos. Peça um direcionamento do Senhor para o Senhor te apontar uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, uma pessoa da sua confiança, que vai te ouvir, mas não vai roubar seu marido, não vai roubar suas coisas, não quer o seu lugar. Porque o medo das pessoas hoje é isso. A pessoa vai ver a minha fragilidade, daqui a pouco está no meu lugar. Quer o meu marido, quer meu posicionamento, quer meu cargo. A pessoa quer o cargo que eu quero. Então, assim, peça direcionamento. Mas não se feche achando que todo mundo é assim, não. Tem pessoas de Deus, sim, irmão. Tem servos de Deus, sim. Tem homens e mulheres de Deus, sim. E todo homem e mulher de Deus, irmão, nós somos falhos. É por isso que precisamos um do outro. Porque a nossa falha nos torna humanos, por isso que somos dignos de misericórdia do Senhor, somos alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas não se feche, não se adoeça. Talvez você que está ouvindo aí, você está longe da casa do Senhor, porque você foi um doente, você se adoeceu por causa da pressão do ministério, você se adoeceu por causa do cargo que você exercia, e aquilo ali te pressionou de uma maneira que você não pôde pedir ajuda para ninguém, porque nós temos esse costume de ensinar para o líder que ele tem que ser forte, você não pode contar, você não pode falar, você não pode pedir oração, você não pode chegar e falar: irmãos, orem por mim, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo a fraqueza está me tomando, me ajuda. Tenha amigos para isso, irmãos. Você pode ter.
Você pode gritar por ajuda. Um dos projetos que nós temos na Casa de Zadok é para ter um espaço em que pessoas se sintam à vontade, irmão, e é impressionante como as pessoas se sentem de chegar para nós e falar, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e eles podem falar, porque nós somos ensinados pela palavra, que a gente tem que ser dignos de confiança. Você tem que ser digno de confiança. Irmão, a gente tem que parar de trazer escândalos para a igreja, porque não é que a gente esconde pecado, é porque a pessoa conta as coisas e a gente joga sem direcionamento de Deus. Irmão, eu aprendi o seguinte, o que Deus não conta, não é eu que vou contar. Se Deus não expôs, não é eu que vou expor. Eu aprendi isso. Se Deus não expôs, eu não vou expor. Chegou para mim, o Senhor não expôs, então o Senhor chegou para eu orar. Então ore, aconselhe, seja um braço para que a pessoa consiga ter o arrependimento e se consertar. Não é você passar a mão no pecado, mas seja digno de confiança. Seja uma pessoa confiante, seja uma pessoa que a pessoa pode contar os erros dela e saber que você está lá para ajudar, não é para julgar, porque errado você também... Nós temos os nossos erros. Então, assim, isso é importante, irmão, porque isso tem adoecido igrejas, isso tem adoecido pessoas, isso tem adoecido ministérios. É importante observar isso que a pastora Nayara está falando em 3 pontos, tá, irmãos? O primeiro ponto é você que é líder, que é algum cargo eclesiástico, que tem alguma função, ou até mesmo é referência na sua família. Às vezes você não tem uma função dentro da igreja, mas você é referência na sua família, das pessoas chegarem, das pessoas desabafar, da pessoa contar o problema, contar as suas dificuldades, os seus erros. É muito importante o que a gente tem aqui na Casa de Zadok, principalmente o que a gente ensina para os obreiros da Casa de Zadok, é que não é a sua opinião. Não é a opinião da Bárbara, não é a opinião da Nayara, é o que Deus diz a respeito daquilo, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. E aí é você falar, olha, essa questão que você está me trazendo, a Bíblia ela trata dessa maneira. Se você não sabe como a Bíblia trata, você estuda antes de você falar, ou você procura algum obreiro para que te passe esse direcionamento do que a Bíblia diz. Não é a opinião da pessoa, tá, gente? É diferente o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que tem misericórdia, a Bíblia diz que tem perdão para quem se arrepende. A Bíblia diz que tem jeito, que o Espírito Santo dá discernimento, dá sabedoria, dá a saída, dá o caminho por onde nós vamos passar. Então, a sua opinião nunca pode ser, olha, isso aí não tem perdão, isso aí não tem jeito, entendeu? Se alguém ficar sabendo, vai ser um escândalo, você acabou com a sua vida. Não é esse tipo de conselho que nós damos. É o que a Bíblia diz. E se você não sabe o que a Bíblia diz, só ouça, empreste os seus ouvidos para ouvir, não fale nada e ore junto com a pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai direcionar. Outro ponto, que é o segundo ponto que eu deixo bem claro para vocês, é que a pastora falou, filho de profeta não é profeta. O mundo tem esse conceito de que filho de peixinho, peixinho é. Na parte bíblica, a Bíblia me diz isso, tá? A Bíblia me diz isso, se eu não me engano é em Oséias, de que filho não salva pai, pai não salva filho. A salvação é individual. Nem marido salva mulher, nem mulher salva marido. Então, isso tudo ele é individual. E o terceiro ponto é que você que está passando por um problema, procure identificar em homens e mulheres de Deus através do comportamento da pessoa. Se ela é uma pessoa fofoqueira, se ela é uma pessoa que grita, que xinga, que não tem os frutos do Espírito Santo, ela não é uma pessoa para você desabafar. Ela não é uma pessoa para você orar. Então, ore e peça o direcionamento para uma pessoa que tenha o Espírito Santo, para que Deus direcione quem é a pessoa com que você vai conversar, para que essa pessoa tenha sabedoria e principalmente a presença do Espírito Santo para orar junto com você, para de fato te ajudar. Porque se você vê que é uma pessoa que grita, que xinga, que fala fofoca para todo mundo, é uma pessoa que vai falar de você para todo mundo. Então não é uma pessoa no qual você tem que desabafar. Passe a observar, tanto em você quanto nas pessoas que estão ao seu redor. Quais são os frutos do Espírito Santo que me fazem ser e identificar quem são homens e mulheres de Deus. Eu acho que é o maior segredo da Bíblia, assim, no quesito amizade, relacionamento que nós podemos aprender com Provérbios, nessa sabedoria, é isso. Saiba identificar, esteja atento, né, à sabedoria e ao entendimento que vem do Senhor e não da parte humana. Tudo que entra a parte humana, tudo que entra o eu acho,
eu quero, ou eu faço assim, é a parte humana, é a carne falando. Aí o fim é morte, o fim é briga, o fim é contenda, é escândalo, então não vale a pena, amém? Vamos continuar então aí do versículo 21 ao 31. Tem mais algum outro que você quer fazer observação, Nayara? Não, pode continuar. Então, 21. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. 23. As ambições dos justos resultam em bem para muitos, a esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, para alcançar maior preço. Mas a bênção alcançam aquele que logo se dispõe a atender o povo. 27. Todas as pessoas que procuram bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aqueles que o buscam. 28. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. 29. A pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. 30. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. 31. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Esses versículos aqui, ele fala sobre a questão da generosidade, né, da pessoa que dá, da pessoa que quem dá, quem é generoso, tem cada vez mais. E essa parte bíblica aqui, ela não está falando de dízimo, tá? Ela está falando de uma vida de generosidade. Então, assim, não é questão de dar só dinheiro. Você dá tempo, atenção, é todo esse sentido também. E a generosidade aqui não é só a questão de dar, tá? É o porquê tá dando. Deus, ele é mais interessado, irmão, na intenção do que na ação. Então, por exemplo, a pessoa que dá muito, ele dá qual a intenção de que ele está? Por exemplo, tem gente que está para receber o dobro, então a intenção dele não é ajudar, é ser restituído. Então, a generosidade é a pessoa que verdadeiramente está fazendo porque quer ajudar. Mesmo que ela não receba nada em troca, nem que aquela pessoa vai dar... Não, é o coração. Então, essas pessoas, o Senhor garante que ela sempre terá. Sendo, irmão, crente ou não, tá? Aqui não é questão só de crente, não. Sendo crente ou não. Então, isso aqui é o que nós chamamos de princípio bíblico. O que é princípio bíblico? Se você faz, acontece. Então, assim, essa generosidade aqui não é assim, ó, eu vou, entendeu? Eu dou cesta, eu dou cesta e tudo eu sou generoso. Não. Não é a ação que te faz generoso. É o porquê que você está fazendo. Então, assim, aqui diz assim, no versículo 24, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, os dois estão dando. Só que um dá com generosidade e o outro dá na conta porque tem medo de faltar, né? Tem medo por alguma outra ação. Então, as duas pessoas estão doando. Só que um vai receber mais e o outro vai ficar na pobreza. Então, não é a questão daqui de dar. É a questão de por que você está dando. A sua intenção, é a intenção a qual o Senhor vai retribuir. Então, por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, irmão, mas eu dou o dízimo e a Bíblia diz que eu vou prosperar e eu não prospero. É a intenção. Você está dando por quê? Qual é a intenção que você está dando? Você está dando porque você acha que você está... eu dou porque eu sei que foi o Senhor que me deu, eu estou devolvendo como gratidão, porque é do Senhor. Aí o Senhor, ele vai abençoar. Agora, se você está dando porque você quer 90 vezes mais, Deus não é poupança, irmão. Deus não é poupança. A campanha 2 vai ganhar 7 vezes mais, né? Então, assim, dá 1.000 e recebe 10.000. Exatamente. Então, isso aí, o Senhor não tem obrigação nenhuma. Então, assim, não é ação. Guarde isso. O Senhor não interessa na ação, é a intenção. Então, não é porque você está dando sacrifício que o Senhor vai receber, é a intenção. Por isso que a Bíblia fala, tudo que tu fizeres, faça para glorificar ao Senhor, faça para o Senhor. Então o Senhor está dizendo assim, é a intenção tem que ser para mim, não é para você.
Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma generosidade para a Bárbara, eu tenho que fazer uma generosidade porque Deus, ele é bom, e porque ele foi bom comigo, eu posso ser bom com a Bárbara. Agora, eu não posso ser generoso com a Bárbara, eu vou entregar para a Bárbara, porque Deus está vendo, entendeu? A minha generosidade, então aí o que ele vai fazer? Ele vai dobrar o que eu tenho. Aí você está com a intenção errada. É por isso que ele sonda o nosso coração. Então, essa é a diferença, porque aqui no versículo os dois estão dando. Os dois estão doando. Só que um vai receber e o outro vai ficar na pobreza. E qual vai ser a diferença de um para o outro? A intenção do coração. Não, isso aqui é sobre tudo. O seu louvor, a sua oferta, tá? Às vezes teve uma pessoa que falou assim, vocês é a única escola bíblica que bate contra dízimo. A gente não bate contra dízimo. Você pode ser um dizimista da casa e a gente até fala, dizime mesmo, oferte, mas oferte com o coração de ofertante, não com o bolso de ofertante. Que a sua intenção verdadeiramente seja com integridade, porque senão, meu irmão, você está dando dinheiro à toa. Oferte por gratidão, porque você é grato ao Senhor, porque você quer ver a obra do Senhor lá. Aí você pode ofertar o dízimo, você pode comprar harpa, você pode doar a Bíblia, você pode comprar lustre, microfone, vaso, o que for, para a casa do Senhor. Mas o problema é a intenção do coração. Qual que é o problema? É a chantagem emocional. Hoje nós vemos os líderes da igreja chegar, como os fariseus faziam naquela época. Aí eu trago, irmãos, uma reflexão, por exemplo, na época que Jesus veio, a igreja ela tinha sido tomada ali, né, por Roma, e aí Roma institui os seus líderes, faz o conluio ali com os líderes do sumo sacerdote do templo, e os dois faz assim, ó, cada um vai comer a parte, entendeu, do povo, para que todo mundo ganhe junto. O povo acaba sendo sobrecarregado além do limite, porque eles tinham que fazer a oferta do templo, as festividades, os sacrifícios, os impostos de Roma, e aí o povo não aguentava mais. Eles estavam cheios de tanto dar e sobrecarregar a coisas que já não valia mais. O sacrifício já não estava mais sendo por amor a Deus, nem gratidão. Então as pessoas estavam dando dinheiro e sacrifício à toa. Então hoje, o que acontece na igreja de hoje? Hoje você, irmão, é às vezes treinado a dar o dízimo, a oferta, mais a cesta básica, mais ajudar nisso, ajudar no lanche, ajudar nas festas, ajudar no congresso, ajudar na camisa, ajudar na roupa. Você fica tão sobrecarregado que você não tem mais como você prazer nisso. Você faz por obrigação, porque se o meu nome não estiver na lista, o pastor não vai me deixar tomar ceia. Se o meu nome não estiver na lista, que eu estou participando e doando dinheiro, eu não posso mais pregar. Se o meu nome não estiver na lista, a minha família vai ser expulsa da igreja, porque eu estou devendo ceia, porque eu estou devendo isso, eu estou devendo aquilo. Então não é que nós somos contra dízimos e ofertas. Você pode dar com gratidão ao Senhor, mas entenda por que você está dando, e não por uma obrigação, entendeu? Eu vou ler aqui uma pergunta que me mandaram aqui no WhatsApp. Ela falou que eu posso falar o nome dela, Josirene. A Josirene perguntou da questão sobre do que nós estávamos falando sobre o conselho, né? De conselho. Como você pode aconselhar alguém quando a igreja determina que você só pode ser aconselhado pelos pastores? Então, assim, no caso que ela está comentando aqui é o seguinte: na igreja, existem igrejas que têm a regra de que é o seguinte, você só pode ser aconselhado pelos pastores. Porém, como a igreja tem muita gente, muitas das vezes o pastor não tem como atender a todo mundo. Então tem pessoas que chegam nela para se aconselhar, só que a igreja determina que ela, mesmo sendo obreira, ela não pode aconselhar sem o consentimento do pastor. E aí como é que ela faz nessa situação? Então, irmã, o que acontece? Como a Bárbara falou, a gente não fala achismo, a gente fala Bíblia. A Bíblia nos diz que todos nós somos um sacerdócio real. O Senhor nos chamou todos para sermos conselheiros. Então esse negócio de que só um aconselha, ele não é bíblico, tá? O Espírito Santo, ele dá a todos. É por isso que é importante todo mundo estudar a Bíblia, todo mundo estar aprendendo a palavra, para que você possa aconselhar pessoas. Porque Paulo fala assim, olha, um anime o outro, um exorta o outro. Esse exortar é o conselho. Então, sem entrar em dogmas de igreja e tudo, nós estamos falando de Bíblia. O que é o certo? Que todos devem aconselhar uns aos outros, exortem uns aos outros, alegrem uns aos outros, confortem uns aos outros. Então aqui ele está falando de relacionamento. Então isso não é hierarquia.
É claro que existem certos assuntos, se for assunto de cargo e tudo, é bom que você fale com a sua liderança. Agora, por exemplo, tem aconselhamentos que eu posso aconselhar a irmã me aconselhar, o irmão aconselhar o outro irmão, um casal experiente aconselhar o outro, dentro da Bíblia. Então, é bíblico que nós aconselhamos um ao outro. É por isso que é importante todos lerem. Então, assim, não existe amparo bíblico que obrigue que aquela pessoa, só aquela liderança vai aconselhar e a igreja ficar refém. Porque, primeiro, isso traz peso. A pessoa não vai conseguir falar com todo mundo. Moisés, irmão, no primeiro período, ele fez isso. Era só ele. O seu sogro que falou, olha, Moisés, divide a carga. Coloca sublíderes, entendeu? Um com 10 pessoas, um com 100, um com 1000. E aí, quando o negócio for muito importante, eles vêm a você. Mas as pequenas causas, você põe os pequenos líderes. Então, é isso que tem que ser feito. Então, na nova aliança, o Senhor, ele determina, né, através ali da Bíblia, que uns aconselham os outros, exortem os outros, né? É bíblico que, aqui é a referência, 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 11 ao 24, pelo que vocês exortai uns aos outros. Então, dentro da igreja, você pode exortar o seu irmão pode se exortar, tendo como regra básica a Bíblia. Não é achismo, tá? É a Bíblia. Então, é por isso que é importante você aprender a palavra. Então, assim, não é bíblico esse posicionamento. Então, esse posicionamento é questão de dogma da igreja, é uma regra da igreja, e se você está inserido nela, você tem que obedecer. Mas, biblicamente, que essa é a nossa função, responder biblicamente. Biblicamente, a Bíblia nos fala que um tem que exortar o outro, um pode aconselhar o outro. Então, se a pessoa sentiu confiança de chegar em você e de receber um aconselhamento de você, e você responder um aconselhamento bíblico, você não está ferindo a Bíblia, você está cumprindo o que a Bíblia está falando. Agora, se está tendo um conflito do que a Bíblia diz e do que a igreja está ensinando, então cabe você chegar na sua liderança e falar, olha, nessa passagem bíblica me ampara fazer isso. Como é que a gente faz? Eu creio que se a sua liderança é uma liderança que tem como regra básica a Bíblia, eles vão fazer uma reflexão sobre isso. Bom? E aí é muito importante, irmãos, a gente ter esse discernimento, né? Se a pessoa que chegou para conversar com você, o assunto que ela está conversando com você, você não tem domínio na Bíblia do que a Bíblia diz, pesquise, estude, né? Nós na Escola Bíblica, nós damos essa liberdade de você mandar o tema pra gente, você não precisa falar que alguém perguntou para você, não, você manda o tema, olha, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Aí nós disponibilizamos o estudo, ou então você mesmo com a sua Bíblia, se você sabe produzir estudo bíblico, você pesquisa o assunto, e se você responder sempre o que a Bíblia diz, ou o que Deus está dizendo a respeito desse assunto, você nunca estará errado. Você pode comprar essa briga porque é mais fácil você agradar a Deus do que você agradar os homens, né? Existe um versículo que é muito falado aqui entre a gente, que é o que pode fazer um homem a nós. O homem não pode fazer nada. Agora, Deus pode matar a sua alma. Deus pode, né, te julgar porque você não cuidou de uma alma que chegou precisando de você. O nosso intuito, irmãos, é ganhar almas para Cristo. Nada além de almas nós levaremos dessa terra. O restante fica tudo aí. Então, se você seguir a Bíblia, vale a pena você comprar a briga pela Bíblia. Se for Bíblia. Agora, se for seu achismo, a sua opinião, aí, como eu falei, você corre o risco de causar um escândalo e o final dessa conversa acabar sendo uma grande confusão e até mesmo a morte da alma de alguém. Então, tome cuidado com a responsabilidade, que é o aconselhamento, tá? E aí a gente deixa a reflexão para os líderes que estão nos ouvindo, que eu creio que tem muito líder nos ouvindo, assim, uma coisa que a Bárbara fala muito, que a avó dela falava, que a gente tem que se colocar no nosso lugar. Uma das coisas que eu tenho visto, né, durante a caminhada, é que a gente, como líder, a gente toma um posicionamento em que a pessoa necessite mais da gente do que da palavra. Que a pessoa tem a necessidade da nossa palavra mais do que a palavra de Deus. Então, por exemplo, assim, a gente torna as pessoas reféns e dependentes da nossa opinião, ao ponto de que eu tenho que conversar, eu tenho que ver o que a Bárbara vai fazer. A Bárbara é minha pastora, um exemplo. Então eu tenho que ver o que a Bárbara vai achar antes de eu tomar um posicionamento. Aí a Bárbara dá uma opinião, eu não vou orar acerca daquilo ali, eu não vou buscar, não. Eu tomo o que a Bárbara falou como lei da minha vida, entendeu? E aí eu vou lá e faço. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esse posicionamento, essa posição de dependência total, você só tem que ter com Deus.
Somente com Deus. Deus tem os seus instrumentos. Aí eu vou usar o exemplo mais uma vez. Vamos dizer que a Bárbara seja minha pastora. Eu posso pedir um conselho para ela? Posso, entendeu? Devo. Mas eu também posso orar para que ela tenha um posicionamento da parte de Deus. E aí, como é que eu vou saber que o posicionamento da Bárbara está certo ou não? É por isso que nós aconselhamos você a estudar a Bíblia, porque aí você vai saber, olha, ela me deu um conselho bom. Por quê? Porque o que ela está dizendo está dentro da Bíblia. E se está dentro da Bíblia, irmão, está certo. Não é isso? Não é essa? Está dentro da Bíblia. Então, assim, e por mais que ela possa dar uma opinião de experiência dela, se a experiência dela vai levar você ao contexto bíblico, está valendo. Agora, não tenha como regra de socorro. Aí eu tenho que ver o que minha pastora, que meu pastor, que meu líder está falando sobre isso. E aí você não busca Deus, você não busca direcionamento de Deus. Então, assim, aí o que a pessoa falar para você, você vai cegamente para aquilo ali. Aí acontece que você quebra a cara, até que você fala que a igreja não presta, os crentes não prestam, porque eu fui pedir um conselho. Não, você agiu errado. Você agiu essa dependência com Deus. Então, antes de você pedir o conselho para alguém, ore primeiro, Senhor. Eu estou indo pedir o conselho, Senhor. Senhor, põe as tuas palavras nos lábios daquela pessoa, para que ela possa me explicar e eu entender. Fala a minha língua, Senhor. Aí você vai e conversa com aquela pessoa. Aí você que tem uma base, entendeu? Você vai entender aquele conselho e o Senhor vai usar aquela pessoa. Agora, tenha ciência. É por isso que eu falo, estude a palavra. Porque como é que você vai saber que aquele conselho é certo, aquele conselho é errado, aquele conselho tem que ser ouvido? Como é que você sabe que aquela pessoa pode te aconselhar? Não é porque ela é bonita, eu vejo, eu sinto confiança nela. Não é questão de sentir, irmãos. É como a Bárbara falou, a pessoa tem frutos. Você vê frutos do Espírito na vida dela, porque às vezes ela é sua amiga, mas ela não tem frutos do Espírito. Você não vai pedir conselhos íntimos, profundos para essa pessoa. Então, assim, tenha amparo. Você que é líder, não se ponha nessa posição. Olha, você tem que me ouvir, acima de tudo, acima de todos, entendeu? E o que eu falar, você vai obedecer cegamente. Não se ponha nessa posição. Essa posição é de Jesus, essa posição é da palavra. Ela não é nossa. Então, assim, se ponha no seu lugar, eu me ponho no meu lugar, Bárbara se põe no lugar dela. A pessoa vem pedir um conselho, você pode ser pastor, muitas das vezes você não vai saber, você precisa do amparo da parte de Deus. Olha, irmão, me dá um tempo, eu vou orar ao Senhor e vou pedir direcionamento para Deus, entendeu? E às vezes o Senhor vai te direcionar outra pessoa para direcionar aquela pessoa ali. E a gente, na nossa arrogância, não, Senhor, é eu que tenho que resolver, é eu que tenho que fazer, a pessoa tem que vir buscar autoridade. Eu sou autoridade máxima, então tem que ser eu, não pode ser outra pessoa. Deixa eu falar, vai ter coisa que você não vai saber resolver. Tem coisa que não é você, não vai ser você, vai ser outra pessoa. Mas, por exemplo, eu tenho ciência que existem coisas que eu não tenho experiência para responder. Então eu busco uma pessoa que tenha. Por mais que a pessoa tenha vindo a mim, eu vou falar, olha, eu vou direcionar você a pessoa tal, a pessoa é de confiança, é servo do Senhor, e ele vai ter uma experiência melhor para passar para você do que você está passando. Pastora, mas você que é a pastora. Pois é, minha filha, mas eu não sei de tudo, não. Não sei de tudo. Tanto é que eu preciso de conselheiro. Principalmente quando são casados, né? Muitas das vezes a mulher vai no pastor, às vezes até numa boa intenção, mas muitas vezes na má intenção. O pastor, por mais que você seja autoridade, passe para outra pessoa, uma obreira da casa do Senhor para aconselhar. Nem tudo deve ser aconselhado na mesma hora e do jeito que a pessoa quer, né? Então essa é a situação. Então, assim, coloque, saiba que, olha, eu não tenho propriedade para te responder esse assunto, eu não tenho essa profundidade do entendimento. Então, para eu não responder o que eu acho, eu vou passar para aquela pessoa. Ou então você chega na pessoa, você não precisa dizer o nome. Olha, a Bárbara chegou em mim e contou isso. Não, olha, eu estou com uma situação que a pessoa está passando por isso, me dá uma opinião bíblica, você que tem um aprofundamento maior. Então é isso, irmão, peça ajuda, fala, olha, eu não sei tudo, eu não sei sobre todos os assuntos. É por isso que assim, tenha conselheiros. Se você ficar só nem você tem conselheiro. Irmão, eu conheço pastores que falam assim, Deus me livre se eu contar os meus problemas para alguém. Então adoece, você vai adoecer, irmão. Então assim, olha, o maior exemplo que eu te dou é Jesus. Diz para mim se Jesus precisava orar no Getsemane e chamar 3 para ir com ele. Precisava. Ele não podia ir sozinho, ele era o filho de Deus, ele não podia ir sozinho em oração. Quem é que Pedro, Tiago e João? Primeiro eles dormiram. Olha que maravilha. Eles dormiram. Mas Jesus não podia ir sozinho, mas sabia que os 3 não tinham estrutura. Mas é porque Jesus sabia que naquele momento ele não podia ficar sozinho. Ele era o filho de Deus. Ele falou, venham orar comigo. Irmão, ele era o filho de Deus. Ele precisava da oração de Pedro para quê? Precisava da companhia de João para quê? Precisava do Tiago para quê?
mas ele estava ali como homem, mostrando para mim, para você, que tem momentos que você não vai resolver sozinho, você vai pegar alguém para te ajudar em oração, na intercessão, num aconselhamento, porque sozinho você adoece. Sozinho você adoece. Então assim, Paulo, você tem Lucas para te ajudar. Pedro, você tem pessoas para te ajudar. Você tem uma equipe para te ajudar. Você tem homens e mulheres de Deus posicionadas que você são obreiros. Então, para que você tem obreiro na sua igreja se você não pode contar com ele? Se você ensina os seus obreiros, aos membros da igreja confiarem nos seus obreiros, e você não pode confiar um problema com eles, então eles estão obreiros de quem? Só dos membros? Você não pode chegar para um obreiro e você falar, olha, eu como pastor, estou precisando de uma oração, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Então não está tudo errado. Você precisa sim de um conselheiro. Você precisa se entender que nem tudo você resolve, nem tudo você sabe, nem tudo vai sair dos seus lábios. Você vai ter pessoas que você pode direcionar. E aí, para não se ter esse problema que essa irmã está passando, não é só uma pessoa. Então vamos orar, irmão, para o seu pastor não morrer. Porque se ele morrer, meu irmão, ninguém recebe conselho. Isso não existe, irmão. Isso não existe. É um peso, é um fardo que você coloca sobre você, que é a palavra de Deus, a Bíblia e o próprio Deus não está colocando. Você não precisa passar por isso. Então é isso, irmãos. Nós vamos já encerrar o estudo de hoje. Vamos orar por você, que essa palavra possa ter edificado a sua vida. E principalmente isso. Vamos colocar Jesus no lugar dele, que é de Jesus. E todo o restante, por isso que nós falamos muito, eu creio que muita gente se choca, acha isso um absurdo, até pela falta de costume, quando nós falamos que nós erramos, que nós falhamos, e que Deus tem graça e misericórdia para nós, porque não é algo habitual. A gente tem colocado Jesus no cantinho do castigo e temos nos colocado em evidência nas igrejas. Então vamos colocar Jesus no lugar dele, né, que é o dono da casa, que é o dono de tudo, e que nós precisamos dele em todos os setores, em todos os cargos, em todos os locais. A palavra ela é viva, ela é eficaz, e por misericórdia ela nos socorre ainda nos dias de hoje. O maior ensinamento desse Provérbios 11 é justamente isso, que nós devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, mas de acordo com a intenção do nosso coração. Então, se dentro do seu coração hoje há uma intenção, até hoje você não tinha essa noção, Bárbara, Nayara, eu nunca tive essa noção de que eu estava fazendo por obrigação, que eu estava fazendo por regra da igreja. Eu nunca entendi e nunca consegui desabafar os meus problemas, os meus erros. Eu me sinto sobrecarregado, eu me afastei da igreja, às vezes eu estou dentro da igreja, mas tem muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Nós conversamos sobre isso hoje. Quanto tempo tem, irmãos, que a presença de Deus passa num lugar e você não sente a presença de Deus, né? Então algo está errado, algo aconteceu, algo quebrou o vínculo seu com Deus, e isso pode ser consertado. E você que nunca conheceu Jesus como Senhor e Salvador, que você possa, aonde você está, quando nós formos orar, você possa fazer esse convite: Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que Jesus Cristo salva, que o Senhor morreu na cruz por nós, que o Senhor veio neste mundo e que um dia o Senhor voltará para nos levar, e que eu possa fazer parte desse novo tempo, que eu possa fazer parte do teu corpo de Cristo. Se você que quebrou sua aliança por algum motivo, você se decepcionou com pessoas, aconteceu isso que nós estamos falando, você tinha uma imagem de perfeição daquela pessoa, daquele pastor, daquele membro, às vezes da sua família, você tinha aquela imagem de perfeição. Hoje você possa descobrir que os homens perfeitos não existem. Existem Jesus, que foi perfeito, o único homem perfeito. Todos os outros pecaram, todos os outros falharam, todos os outros são dignos de graça e de misericórdia. O dom, ele é uma coisa, os frutos do Espírito e o Espírito Santo na vida de outra pessoa é outra coisa. Então que você possa renovar essa aliança hoje com Cristo. E se você está em Cristo, mas você está sobrecarregado, você está cansado, você pegou esse fardo para você que não é bíblico, não foi Deus que deixou para você, que hoje você possa orar acerca disso, que Deus tire esse fardo de você. Então, por um instante, abaixe a sua cabeça e ore conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu apresento, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, aonde está o alcance dessa live, mas os Teus olhos e a Tua presença sabem, Pai. O Senhor trouxe por algum motivo essa alma a nos ouvir. Pai, aceita, Pai, aqueles que querem entregar sua vida para Jesus pela primeira vez, Pai. Aceita, escreve o nome deles no livro da vida.
Renova as alianças que foram quebradas, Pai. A falta de esperança, a falta de fé, a arrogância que não deixava, Pai, essa pessoa entender quem ela é, o posicionamento dela, as falhas, os erros. Entender, Pai, que ela não é nada sem a Tua presença. É a Tua graça, é a Tua misericórdia que nos ensina, que nos ajuda, que nos levanta todos os dias. Pai, aqueles que estão com fardo pesado, aqueles que se colocaram neste lugar e não podem, não sabem sair. Pai, dá o escape. Que a Tua luz hoje, Pai, possa passar. Que o Senhor possa tirar esse fardo pesado e colocar o Seu, porque a palavra de Deus diz, Pai, que o Seu fardo é leve. E que o Senhor nos ensina a ter uma vida, Pai, leve. Uma vida que não importa se nós estamos ricos ou pobres, na fartura, na abundância ou na escassez. Nós conseguimos sentir a Tua presença e nós somos gratos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará se a Tua presença está ali. Pai, traz o amor, o primeiro amor, aquela saudade, a presença, Pai, que o Senhor trazia, Pai. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom, meu Deus e meu Pai, desejar o Teu Espírito Santo. Traz para as igrejas novamente o batismo do Espírito Santo. Traz os Teus dons, Pai, para as pessoas, Pai, porque a seara ela é grande. Há muito do que trabalhar, as pessoas estão sofrendo. Mas para isso nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Nos capacita, Senhor. Restaura a nossa vida, a nossa aliança, a nossa fé e a nossa força. E nos dá uma semana abençoada, Pai. Pelo poder do sangue de Jesus, eu já creio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Uma ótima semana e até amanhã. Deus abençoe.